Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de geografia. Vamos falar sobre a água que abastece as cidades. De onde vem a água até chegar na sua casa, até chegar a um shopping center, até chegar à sua escola, a água que chega até as cidades. Como que é essa água? De onde ela vem? Vamos ver aqui um pouquinho a nossa página de abertura. Neste capítulo, você vai compreender um pouco mais a importância da água em nossas vidas e descobrir como podemos proteger esse recurso. Vejam só esta imagem, pessoal. Nós vemos ali que tem duas pessoas assistindo a uma televisão e olha a imagem que eles estão assistindo. Eu vou aproximar para vocês verem junto comigo. Será que eles estão vendo a imagem de um local seco ou com água em abundância? Nós podemos ver um pequeno vestígio de água, parece ser um lugar úmido, que antes tinha água e o que aconteceu com a água? Secou. Por que será que isso acontece? Como será que a gente pode prevenir essas situações? É possível? O que será que a gente pode fazer para proteger, para evitar que isso aconteça, ou seja, que a água seque? Será que a água que abastece a casa dessas pessoas é a água que vinha deste local que secou? Nós temos no nosso país diversas situações, diversos locais que já passaram por questões de seca, falta de chuva, tivemos que ter muita economia de água, economia de luz. Qual que é a relação da água com a luz que nós recebemos em nossas residências? A maior parte da luz, da energia elétrica produzida no nosso país vem das hidrelétricas, e as hidrelétricas elas utilizam a força da água para a produção de energia elétrica. Se não tem água, tem a produção de energia elétrica? Não, também, certo? São locais diferentes. As represas, as reservas de água que nós utilizamos no dia a dia vêm de um local e essa da energia elétrica vem de outro, certo? E para que nós utilizamos a água no nosso dia a dia? Vamos ver aqui na seção Conversa Vem. Aqui as crianças estão assistindo, lá naquele vídeo que nós vimos anterior, eles provavelmente estavam vendo alguma questão, noticiário, jornal, sobre a seca, sobre a falta de água. O que o menino está fazendo? O que houve com a água da banheira? Que relação podemos estabelecer entre as situações presentes nas imagens? Então veja que esse menino, ele está fazendo cuidados de higiene, escovando o dente. Enquanto ele está escovando o dente, o que ele fez com a banheira? Deixou enchendo. Mas aí a banheira transbordou, encheu o banheiro de água e a torneira da banheira continua aberta. O que ele está fazendo com a água? Está havendo desperdício de água, exatamente. Será que atitudes como essa, a falta de cuidado, o desperdício da água, tem relação com o que os outros dois meninos estavam assistindo? Muito provavelmente, né? O fato quando nós vamos ao banheiro, tomar banho, escovar o dente, enquanto ensaboa o corpo, passa shampoo, enquanto escova o dente, eu devo deixar a torneira aberta, caindo água, ou devo fechar? Devo fechá-la para economizar a água, certo? Às vezes eu moro numa região muito fria e aí no inverno já entrar embaixo da água do chuveiro é muito gelada. Então o que eu posso fazer para não desperdiçar aquela água que está caindo do chuveiro enquanto não esquenta? Eu posso colocar um balde, aquela água vai enchendo o balde, depois eu posso usar a água esquentou, eu entro embaixo do chuveiro, certo? E aquela água que ficou lá no balde, eu posso usar para lavar uma calçada, para jogar no vaso, para dar uma descarga. Posso buscar outras, como é uma água que saiu limpa do chuveiro, eu posso aproveitar para poder colocar desinfetante, a mãe, né, o responsável, para limpar a casa. Várias utilidades podem ter.
De que forma que você, quais são as maneiras que você usa a água na sua casa? Vocês costumam economizar? Usam a água para varrer calçada? Isso mesmo, varrer, eu falei. Tem pessoas que ficam lá com a mangueira, aqueles guichos abertos, varrendo a calçada. Enquanto o certo, o que é? Passar a vassoura. A gente deixa para passar água com sabão, desinfetante, de tempos em tempos, não precisa ser todos os dias para evitar dessa forma o desperdício. Na sessão Conversa Vem. A água é um recurso fundamental para as nossas vidas. O futuro do nosso planeta depende da forma como consumimos e poupamos esse recurso. Você sabe o que significa racionamento de água? O que significa o racionamento de água? É quando a água se torna um pouco escassa, fica racionada, eu preciso utilizar pouco, existe rodízio de água. Você já passou por uma situação assim? Na sua cidade houve o racionamento, ou seja, as pessoas precisavam ficar um dia sem água, o outro com, para ter dessa forma economia, porque tinha pouca chuva e as pessoas precisavam economizar a água. Para o que a gente usa a água no dia a dia? Para a nossa higiene, para a nossa alimentação, para beber, para a limpeza de casa, né? Para fazer o alimento. Vamos falar então um pouquinho sobre a água que abastece as cidades. Vejam bem aqui. No bimestre anterior, você estudou alguns aspectos da água e como ela chega às nossas casas. Você sabia que o abastecimento das cidades não é uma prática recente em nossa história? Então não é recente a prática de abastecimento de água. Antigamente, as cidades eram construídas próximas aos rios. E para que a água chegasse até essas cidades, foi preciso construir algumas estruturas. Assim, surgiram os aquedutos. Mas, professor, o que são aquedutos? Vamos ver aqui na seção para saber mais. Veja lá. Aquedutos. Os aquedutos são construções antigas que foram responsáveis por levar água de um lugar para outro. Eles foram construídos por diferentes civilizações, mas os mais famosos foram os aquedutos romanos, o tipo de construção, tá? Apesar de terem sido construídos há muito tempo, os aquedutos ainda estão presentes em diferentes paisagens do mundo e servem até mesmo como pontos turísticos, pontos de visitação turística. Como exemplo aqui dessa imagem que eu estou mostrando, ó, os Arcos da Lapa, que é um aqueduto construído na cidade do Rio de Janeiro. Veja aqui na imagem de cima como é que é feito o aqueduto romano. A água sai lá do reservatório e vem através de um canal, olha aqui, tá vendo o aqueduto aqui, ó, ponte do aqueduto, ó. Aqui passa água e essa água então é levada para a cidade. Então, professor, aqui passa um cano com água? Sim, exatamente, aqui em cima é a ponte, certo? Onde passa um bondinho na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, vamos lá. A preocupação humana, porém, não se limitou à construção de estruturas para captar a água e abastecer a cidade. Então, se preocupava só em captar a água e abastecer as cidades. Faz muito tempo que as pessoas começaram a se preocupar também com a qualidade da água, pois perceberam que se não tratassem, poderiam ficar doentes. Imagina, a água chega até a casa das pessoas sem ser tratadas, pode chegar água poluída e aí você vai beber uma água suja, contaminada. Vai acontecer o quê? Doenças, vão ficar doentes. Apesar de a água ser um elemento essencial para a nossa vida, ela não pode ser consumida sem os devidos cuidados.
Existem cidades que têm fontes de água abertas ao público, porém algumas não são consumidas devido à qualidade da água. Então não é porque tem uma fonte de água eu posso sair bebendo, aquela água está tratada, eu vou correr o risco de me contaminar ou ficar doente. Então olha aqui, na seção de Olho no Local você tem uma pesquisa para fazer, tá? Faça uma pesquisa na internet e verifica se na sua cidade, se na sua região tem fontes de água. Se houver alguma fonte, procure informações sobre a qualidade dessa água e se ela pode ser consumida ou não. Então, veja se na sua cidade tem uma fonte de água. Essa fonte de água é tratada? Eu posso chegar lá e beber ou ela está contaminada? Então, sobre a necessidade e a importância de tratar a água, vamos ver aqui o que o nosso livro fala. Opa, desculpa. Tratar a água é preciso. O crescimento das cidades e os diversos impactos ambientais causados por esse crescimento reduziram a capacidade natural de purificação das águas. O desmatamento, a produção de lixo, o esgoto e a exploração dos recursos naturais são fatores que contribuíram para essa redução. Nas cidades, a preocupação com o consumo de água de boa qualidade se tornou cada vez maior, criando a necessidade de desenvolvimento de métodos de coleta, tratamento e distribuição de água. Você sabe o nome da empresa que faz esse processo de tratamento, rede de esgoto da sua cidade? Você já viu fotos de como que é o tratamento da água, o antes e o depois? É uma questão interessante de você pesquisar e buscar na internet, folhetos, em jornais na sua cidade também. Vamos falar aqui sobre o sistema de abastecimento da água. Os reservatórios naturais de água mais utilizados na captação de água para o consumo humano são os rios. Reservatórios naturais é aquele que vem da natureza, certo? São os rios, os lagos e os reservatórios de água subterrânea. Então, os reservatórios de águas naturais são os rios, os lagos e os reservatórios de água subterrânea, isso mesmo, fica embaixo da terra, tem aquela camadinha onde fica passando como se fosse um riozinho subterrâneo, certo? Continuando. O manancial pode ser definido como o manancial pode ser definido como a fonte de onde a água é retirada. Então, de onde a água é retirada, a gente pode definir como manancial, tá bom? A fonte. Já a captação, como o próprio nome sugere, é o ato de extrair a água de um manancial. E isso pode ocorrer de diferentes maneiras. Então, a captação é a retirada da água do manancial. Sobre o que nós estudamos até aqui, o tratamento da água, a importância da água, vamos fazer a nossa mão na massa cruzadinha? Então vamos lá. Complete a cruzadinha com as palavras que estão em destaque no texto da sequência. Então vamos ver. Mananciais são todas as fontes de água superficiais ou subterrâneas que podem ser usadas para o abastecimento público, ou seja, para que todos tenham acesso. Então, o manancial é a fonte de água, estando na superfície ou embaixo da terra, ou seja, subterrâneo, e essa água pode ser usada para o abastecimento público. Então, agora nós vamos fazer a cruzadinha com as palavras mananciais, palavra água, palavras superficiais
e a palavra subterrâneas. Nós já temos aqui no meio a palavra abastecimento. Vamos ver aqui como que nós podemos completar cada uma? Olha lá. Então, agora eu vou mostrar a resposta para vocês. Vocês vão ter dado pause, vão ter feito e vão fazer a correção da atividade, não é? Então, olha lá. Onde está a palavra água? Eu vou mostrar para vocês aqui com o mouse, tá bom? Olha lá a palavra água. Olha aqui a palavra mananciais na vertical. Estão vendo? A palavra superficiais aqui ao lado na vertical também. E usando a letra U da palavra água, nós temos aqui subterrâneas, certo? Então, assim ficou a nossa cruzadinha. Dando continuidade, vamos então continuar falando aqui. Devido à crescente contaminação dos nossos mananciais por poluentes, a necessidade de tratamento de água é cada vez maior. Por isso, as centrais de tratamento são pontos muito importantes do sistema de abastecimento. Por que será que tem esse aumento na poluição cada vez maior? O número de pessoas das cidades, não descartar o lixo adequadamente, jogar lixo pela rua, jogar lixo em rios, lagos, descontroladamente. Isso acaba piorando, fora a própria contaminação que vem do ar, né? Então vamos lá. O tratamento de água é um processo bastante complexo e envolve diversos tipos de produtos químicos. Olha aqui a imagem de uma estação de tratamento de água. Parece que ali está tudo limpinho, né? Será que essa parte aqui já é toda a parte da água limpa? Se vocês já puderam visitar com a escola, com excursão, a empresa de tratamento de água da sua cidade, a água que chega, antes dela ser purificada e limpa, ela tem um cheiro bem ruim. Eu já pude visitar uma e sentir esse cheiro que não foi nada agradável, porque é uma água suja, uma água contaminada, poluída. Imagina se a pessoa pega a água dali direto para beber, ou um animalzinho também, né? Por isso a necessidade do tratamento. Então vamos continuar aqui a leitura. A água que sai da estação de tratamento pode ser utilizada diretamente da torneira de nossas casas para acabar com a sede. Mas durante o processo de distribuição, essa água passa primeiro pelas caixas de água onde é armazenada. Por isso, é importante manter a caixa de água limpa e muito bem fechada para que a água não fique suja. Além disso, uma opção interessante é fazer a água passar por algum processo de filtragem caseiro, como os filtros de barro, antes de consumir. Vocês já viram filtros desse tipo, igual está aqui na imagem, ó? Que no Brasil é muito comum o uso de filtros de barros assim, olha lá. Olha como ele funciona, vamos ver aqui. Você sabia que o filtro de barro brasileiro é considerado um dos melhores filtros do mundo? A ilustração ao lado evidencia como funciona o sistema interno do filtro. Veja aqui, ó. Tá vendo aqui onde a gente coloca a água e esse espaço branco aqui que tem como se fosse uma telinha preta. Isso aqui é o que chamamos de vela. Essa vela é o que filtra a água, o que limpa a água. Então a água passa por aqui, limpa, tira todas as impurezas que ainda tem. Então ela cai nessa outra parte e ela fica água filtrada e limpa, própria para o nosso consumo. E aí na sua casa, vocês têm o costume de beber água do filtro? Tem filtro de barro ou vocês usam outro tipo de filtro? Agora nós vamos falar sobre a distribuição da água. Como que acontece essa distribuição até chegar na nossa casa, a conta de água? Como será que é medida essa água que chega na nossa casa? Você imagina?
Depois de tratada, a água segue pelas adutoras. O que são adutoras? Olha lá o glossário. Tubos que pertencem ao sistema de abastecimento e transportam a água de um lugar para outro. Então, é por onde a água passa que vai de um lugar para outro, certo? Então, depois de tratada, a água segue pelas adutoras até os reservatórios, os quais são instalados em pontos estratégicos das cidades para que a água chegue rapidamente a toda a população. Então, veja, depois que são instalados os pontos estratégicos na cidade, ou seja, como se fosse um ponto central, a água chega depois, então, rapidamente até toda a população. A água sai lá da empresa, chega a esse ponto estratégico e vai sendo distribuído. E aí, quando a gente abre a torneira, cai a água rapidamente, não é? A gente não precisa ficar lá esperando até a água chegar. Cuidar da manutenção dessa rede é muito importante para evitar o desperdício de água tratada, pois furos e vazamentos são comuns e precisam ser consertados. Sabiam que às vezes muitas casas acabam tendo contas de água altas porque tem vazamento e o dono não percebeu ou ficou deixando lá aquele vazamento. Ah, é só uma gotinha que tá pingando, uma hora eu arrumo, o tapete tá aqui secando a água ou fica o balde, só que ela tá pagando por essa água e essa água também está sendo desperdiçada. E lembra que nós vimos lá no início a imagem daqueles dois meninos assistindo a televisão que estavam mostrando um local seco e sem água. E nós já comentei também que em vários locais do Brasil nós já passamos por questões relacionadas à seca, ou seja, à falta de água, ao racionamento de água. Existem muitos locais no Brasil que não chega-se a água tratada dessa forma. As pessoas precisam ter acesso à água buscando baldes, em poços de água, recebem água pelo caminhão-pipa e aí o consumo tem que ser menor ainda, a economia tem que ser muito maior. Às vezes um pequeno balde de água tem que ser o suficiente para 2 ou até 3 pessoas tomar banho. Isso acontece muito, principalmente na região do sertão brasileiro. Continuando aqui, em nossas casas existe um aparelho chamado hidrômetro, que tem a função de registrar a quantidade de água utilizada pelo consumidor. Então ali se registra o quanto de água está sendo consumida naquela casa ou está sendo gasta. Como que acontece isso? Vamos ver aqui com a lupa na mão como que funciona um hidrômetro. Olha lá, hidrômetro. Esse hidro aqui vem de água, certo, pessoal? Hidrômetro, medidor de água. Entenda seu hidrômetro. Acompanha com o mouse aqui, pessoal. Tá vendo esses primeiros números aqui? É a quantidade de água consumida, olha lá, certo? O pretinho aqui, ó, esses números em pretinhos, a quantidade de água consumida. Vocês perceberam que aqui tem um M com 3 em cima? Isso aqui se chama metros cúbicos, que é a unidade de medida para ver a quantidade de água. Então, a gente mede, por exemplo, lá, a altura de uma pessoa em metros. Ah, a pessoa tem 1,60 m de altura. Ou eu vou comprar no mercado ou no açougue uma carne. Me vê 1 quilo de carne moída. O quilo é a unidade de medida usada ali. Vou comprar 2 litros de refrigerante. O litro é a unidade de medida. E para medir a água aqui do hidrômetro, a gente usa esse M com 3 em cima que se chama cúbicos, tá? Então são 478.393 metros cúbicos, certo? De água. Aqui em vermelho, 9,3, os números vermelhos registram o consumo de água a cada 110 litros. Esses números são descartados quando se faz a leitura, ou seja, não faz a leitura aqui, quando vai ver a conta de água.
A pessoa que faz a leitura, ela só vê desses aqui em preto, certo? O que que é esse, como se fosse um relógiozinho aqui, ó, um botãozinho? Esse disco serve para mostrar se está havendo passagem de água, ou seja, sabia que ele fica girando quando a gente abre uma torneira? Então, se você, quando tiver alguém na sua casa utilizando a torneira, tiver com a água aberta ou tomando banho, vai lá no hidrômetro verificar, você vai ver que esse aqui fica girando, tá bom? Está mostrando que está passando água, ok? Esse N aqui, ó, grande, sabe o que quer dizer? É o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, o selo do Inmetro. Este outro segundo ponteiro aqui, ó, vermelhinho com estes números em volta. Cada volta que esse ponteiro dá, significa que teve o consumo de 10 litros de água. Então, cada vez que ele dá uma volta completa, significa que teve 10 litros de água consumido. E aqui esse segundo, cada volta que esse ponteiro dá, significa 1 litro de água consumido. Então, aqui mostra cada litro consumido e aqui mostra cada 10 litros, certo? Então, agora vocês têm uma atividade. Com a ajuda de um adulto, você vai lá achar o hidrômetro da sua casa. Ai, professora, eu moro num prédio, é difícil eu ter acesso. Então, veja se você consegue ver o hidrômetro da casa de uma outra pessoa, de um parente seu. Se mesmo assim for muito difícil, busca na internet essa informação ou veja se você consegue verificar em uma conta de água da sua casa, tá bom? Mas olha lá, com a ajuda de um adulto, anote os números que aparecem no hidrômetro de sua casa ou do seu condomínio. O condomínio vai ser um número maior ainda, né? Porque são quantas pessoas utilizando. Lembre-se de anotar apenas os números que aparecem na cor preta. Lembra aqui que nós vimos, ó, o vermelho a gente não anota, só o preto. Então, você vai colocar a data que você fez essa anotação e a quantidade de água que foi consumida. Aqui nós temos mostrando, ó, 4.783. Aí você vai anotar no seu, tá? Porque nós vamos descartar o vermelho, não vai registrar. Combinado? E aí verifica lá também no seu hidrômetro, quando a torneira estiver aberta, se esse reloginho vermelho vai ficar rodando. Professora, não tem nenhuma torneira aberta e o reloginho está rodando. Será que não tem um vazamento? Será que alguém deu descarga faz pouco tempo e ali está enchendo a caixa d'água da descarga? Sabe aquela caixa que tem muitas descargas? Tem que verificar tudo isso, ok? Opa! Depois de passar pelo hidrômetro, então, a água chega até a caixa d'água da sua casa. Da caixa d'água vai para as torneiras e os chuveiros. Então veja que a água passa por todo um processo. Chega lá a parte central de distribuição das cidades e aí chega às nossas casas. Chegou da nossa casa, passa pelo hidrômetro, vai direto para a caixa d'água e da caixa d'água que chega às torneiras que nós abrimos e já sai a água tão rapidamente. De olho no local. A água que você consome diariamente vem de uma estação de tratamento. Você sabe onde fica a unidade de tratamento da água que você consome? A água que chega até sua casa vem de qual unidade de tratamento? Como é o nome dessa empresa? Faça uma pesquisa e registre na linha abaixo o nome da estação de tratamento de água da sua cidade. Então, você vai ver o nome da unidade, da empresa que faz o tratamento de água e vai registrar ali, certo? Então, agora sobre a crise hídrica. O que será isso, crise? Quando algo não está bom, não é verdade? Hídrica, hidro, que vem da água. Crise hídrica, falta de água. Puxa vida, vamos falar um pouco sobre a falta de água. Uma crise hídrica ou crise de água acontece
quando existe baixa disponibilidade de água para o abastecimento humano e para as atividades econômicas. Por que pode ter a falta de água? Como eu já falei para vocês, pode ser a falta de chuva, o excesso de consumo, como por exemplo, o desperdício de água acaba acarretando no excesso de consumo. Se está chovendo pouco, vai faltar água. Essas crises geralmente têm relação com a falta de chuva, com o alto consumo e com a falta de planejamento no uso da água. Então as pessoas não se organizam, enche uma máquina de água para lavar pouca roupa. Tem que controlar, colocar a água no nível correto para economizar a água. Né? Na hora que eu tô lavando a louça, não vou deixar a torneira caindo água. Eu molho a louça, fecho a torneira, passo o sabão, a esponja, em tudo que eu gostaria. E então eu abro a torneira e vou rapidinho tirando o sabão, enxaguando a minha louça, né? Olha aqui o Para Saber Mais. Vejam essa imagem aqui, pessoal, do sistema Cantareira, que abastece parte do estado de São Paulo durante uma crise hídrica. Veja lá o solo todo rachado aqui, ó, mostrando a seca, a falta de água. Olha, todo esse local aqui sempre é coberto de água. E aqui a gente não vê água nenhuma e vê água aqui ao fundo, né? Pouca água. Em 2014, por exemplo, o estado de São Paulo enfrentou uma das piores crises hídricas do Brasil. Os reservatórios do sistema Cantareira ficaram com nível de água muito baixo. Observe como ficou um dos reservatórios na imagem ao lado. A falta de água foi tão grave que obrigou a população a adotar práticas de controle do uso da água. Uma dessas práticas foi o racionamento, atitude que tem como objetivo economizar a água que ainda está disponível nos reservatórios. Então pense, se cada um economizar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, várias famílias economizando, acaba tendo água para todos, né? Então vejam, pessoal, a necessidade, a importância de cuidar da nossa água, de fazer a economia, evitar o desperdício de todas as formas. Como que você pode reutilizar a água na sua casa, por exemplo? De que forma que você pode colaborar para economizar? Você já conversou com a sua família sobre isso? Vocês têm esse costume? Que maneiras que vocês utilizam aí na sua casa para economizar a água? Conversa com a sua família, busquem alternativas na internet, tem várias sugestões para você economizar a água, além daquela tradicional, né? De fechar a torneira enquanto escova o dente, enquanto toma banho, enquanto lava a louça. Que outras formas? Que água que você pode usar para lavar o quintal, por exemplo? Você pode usar, como você pode economizar na hora da descarga a água? Tem vazamento na sua casa? Certo, pessoal? Então converse aí com quem mora com você sobre esse assunto e economizem a água. Cuidem da água da sua cidade, da sua casa. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!